ex-goleiro e ídolo do Bahia, Emerson Ferretti, que é o primeiro presidente do clube depois da venda de 90% do futebol para o Grupo City. Ferretti, muito bom dia para você. Desculpa que a gente atrasou um pouquinho no nosso horário combinado. A gente às vezes se empolga aqui, então peço perdão. Agradeço muito você ter aceitado o nosso convite para bater esse papo. E já passo a bola para você com uma pergunta. Como tem sido esse seu trabalho nesse começo de gestão, principalmente com o futebol sendo separado, né? Com vocês só com 10% do futebol do clube. Bom dia a todos, PVC, Alícia, Domitila, prazer estar participando do programa. Justamente, você colocou bem, nós somos a primeira gestão após o fechamento, né, o closing do negócio com o Grupo City, em que foi passado todos os ativos do futebol para o Bahia SAF, onde tem o Grupo City como societário com 90% das ações, nós do clube 10%. Então, nesse primeiro momento de 40 dias de gestão, entendendo justamente o tamanho que o Esporte Clube Bahia ficou e também entendendo a relação com o Grupo City. Por enquanto, uma relação amistosa, uma relação muito tranquila, de aproximação aos poucos, de entendimento, né, além do que já está no contrato formalizado entre as partes, né, de funções, né, dos dois parceiros, mas a relação dia a dia a gente está estreitando aos poucos e entendendo também que hoje quem comanda o dia a dia do futebol do clube é o Grupo City. A gente acompanha, a gente tem por obrigação também fiscalizar o cumprimento, né, das cláusulas do contrato, mas em última instância as decisões relacionadas ao futebol sempre serão do Grupo City, pois eles são majoritários, né? Emerson, bom dia também, obrigada, né? Eu fiquei caçando o Emerson aqui desde a eleição para a gente conseguir ter um tempinho ao vivo com ele. Obrigada pela sua participação. A gente fez uma arte para mostrar um pouco a situação do Bahia, né? Como é que foi esse negócio. O Bahia, que é o 13º clube do Grupo City e que tem esse acordo aí por 90 anos, com um compromisso de aporte de pelo menos 1 bilhão no clube. A gente sabe que isso está, né, muito amarrado com contratações, está amarrado também com questões de infraestrutura, né, de renovação de CT. Tudo isso é parte desse contrato. E aí, no que te toca hoje como presidente da associação, tem esse compromisso desse valor de 2,5 milhões de reais, o que, obviamente, coloca, né, a sua gestão num desafio de, eu imagino, encontrar novas fontes de receita, né, de reformular a questão dos sócios, porque hoje o programa de sócio torcedor, né, está com a SAF, e aí vocês têm um outro programa de sócio, tem uma tentativa aí de talvez criar um universo, fortalecer um universo olímpico em torno do Bahia. Então, como é que são esses seus desafios? E vou aproveitar e já vou jogar uma segunda pergunta junto, porque você falou da fiscalização, né, do que está desse compromisso em relação ao Grupo City. E você senta hoje, né, nesse conselho de administração, e se você já teve a oportunidade de sentir como é o peso dessa relação, se vocês conseguem, como associação, de fato, interferir e ter uma voz forte dentro desse conselho. Bom, o conselho ainda não se reuniu esse ano, né? Tá para ser marcado a primeira reunião, né? A gente tem reuniões com a diretoria do Bahia SAF, né? Com o CEO, que é o Raul Aguirre, o CEO de futebol, Cadu Santoro, mas o conselho de administração ainda não se reuniu. Nós temos esse desafio exatamente, né, de fazer com que o clube cresça, porque, por exemplo, o plano de sócio, como foi tocado por você, do Bahia SAF tem 60 mil sócios e o nosso do clube são 8.400, para ser exato, né? Então, é um desafio grande de reformular esse plano de sócio e torná-lo atrativo para que motive os torcedores
tricolores a se associar também no clube, e não só no Bahia SAF, né, que cuida do coração do clube, que é o futebol, e o principal interesse de todos os torcedores. E também a gente vai poder fazer isso justamente atuando em outras áreas, como você falou, né? Inserir o Bahia no ambiente olímpico, é necessário a gente criar nossas modalidades olímpicas. O Bahia não tem nada nesse sentido já há alguns anos. A gente vai começar um projeto olímpico do zero, e também nas áreas sociais e culturais. Em algumas delas, a gente vai poder também ter o apoio do Bahia SAF, porque o interesse do Grupo City, principalmente na área social, é muito grande. Então, muitos desses projetos que a gente já tem pensado e já começou a trabalhar em cima deles, também pode ser projetos pensados em conjunto, né? E o Grupo City tem na verdade, o Bahia SAF tem um potencial muito grande de comunicação com o torcedor, né, tricolor. E isso ajuda bastante também nossos projetos. Então, é uma relação que está se construindo agora, que vai ter essa aproximação à medida que teremos a confiança de ambas as partes, né, por conta do entendimento que tudo é Bahia, né, e o nosso interesse é conjunto, né, fazer um Bahia cada vez mais forte. Então, a relação até então é muito amistosa, muito tranquila, e todos os projetos que a gente levou até então à SAF foram muito bem recebidos, da mesma forma que alguns projetos da SAF a gente tem acompanhado também, né? E isso mostra que a relação iniciou-se muito sadia, e isso é bom para o clube, né? Já que o poderio financeiro todo de investimento é maior por parte do Grupo City. Emerson, deixa eu voltar. Você tocou nessa questão do entrosamento, que é o que o Pedrinho está tentando fazer no Vasco, e é mais difícil, né? O Botafogo é mais difícil, porque o Botafogo, clube social, acabou de pedir uma renegociação da sua dívida, e o Botafogo SAF faz a maior concentração da história do futebol brasileiro, e o Bahia conseguiu uma relação muito próxima com o Grupo City também, porque o início parte de uma ideia de que eram os clubes com menor dívida, né? Então, mas eu queria avançar nessa questão que você falou. A Alicia tocou no ponto de que você vai ter 2,5 milhões de reais por mês, o que significa 30 milhões de reais por ano. Esse valor é anual, viu? Não é mensal. É anual, tá certo. Mais ainda, o Bahia teve alguns projetos sociais, inclusive com camisas, né? Camisa para lutas LGBT, a camisa antirracismo, que fizeram muito sucesso. Eu queria entender se esse tipo de ação, que claramente tem a ver com a sua gestão, me parece, isso pode gerar receita conjunta ou pode gerar uma receita só para o clube social, só para o clube associativo. E nessa linha, você tem a exclusividade de ter sido presidente de 2 clubes, né? Porque você foi presidente do Ipiranga, que é o clube do Jorge Amado, que é o clube de coração do Jorge Amado. Ou seja, tem uma outra ação que, neste caso, não social, mas cultural. Aqui também dá match, também dá para jogar em conjunto? Dá sim, PVC, dá sim. O Grupo City chegou, como eu falei anteriormente, sempre com um discurso muito preocupado com o social, né, com o nosso torcedor, com o nosso povo. Isso casa com a nossa preocupação, né? Hoje a associação, o Esporte Clube Bahia, também tem como quase que uma obrigação, né, cuidar do nosso torcedor e atuar nas áreas sociais, culturais e também olímpicas, dos esportes olímpicos, né? Então, já tivemos o Bahia, eu posso considerar como um clube pioneiro, como você tocou muito bem em algumas ações já realizadas desde 2019, quando o Bahia criou um núcleo de ações afirmativas, né, para potencializar a ação junto à sociedade, né? Mas a intenção é que, no menor espaço de tempo possível, o Bahia esteja brigando por títulos nacionais, como há muito tempo não acontece.
Boa, Ferretti. PV, vocês têm mais alguma pergunta? Eu queria que você falasse um pouquinho, Emerson, sobre a maneira como está a receptividade de duas frentes. Uma, Ferran Soriano, que foi o grande diretor esportivo do Barcelona e hoje é o grande diretor esportivo do Grupo City, e todas as informações são de que ele olha para o Bahia como a segunda força do Grupo City. E segundo, a outra potência, que é a torcida. A gente viu 2 dias atrás a festa com 29 mil pessoas para a estreia do Caio Alexandre, do Jean Lucas, do Everton Ribeiro, com a vitória por 5-0. Como é que você está percebendo o Bahia nessas duas frentes, embora não seja a sua presidência no Grupo City, mas é dessa festa que é a Bahia? Bom, em relação ao Grupo City, eles pensam o Bahia como uma das forças do grupo. Há um investimento, eles têm acompanhado os jogos do clube, inclusive Ferran colocou lá agora na pré-temporada em Manchester, né? Passou para os jogadores que no jogo final do campeonato, naquele jogo do Atlético Mineiro em que a gente escapou de ser fechado, ele acordou 3 horas da manhã para assistir o jogo, né, para acompanhar. Então é um acompanhamento de perto, é um investimento de perto. O pessoal do City sempre vem à Bahia, tanto é que o encontro anual do grupo, né, ano passado ocorreu aqui na Bahia, no litoral norte. Então existe uma preocupação muito grande, porque eles veem o mercado brasileiro como um mercado muito estratégico, não só pelo potencial de formar jogadores, né, mas pelo potencial de crescimento do mercado brasileiro, né? E o Bahia foi escolhido justamente por ser um time transparente, democrático, com as finanças organizadas e com um potencial de crescimento muito grande, justamente por esse engajamento do seu torcedor, que desde o ano passado, desde do anúncio, né, possibilidade da compra pelo Grupo City, na Assembleia Geral foram quase 99% de aprovação da venda para o Grupo City. Desde o ano passado, quando iniciou efetivamente o trabalho do Grupo City no futebol do Bahia, o torcedor anda muito motivado. Tanto é que no último Campeonato Brasileiro, em praticamente todo o campeonato, o Bahia brigou para não entrar na zona de rebaixamento e mesmo assim ficou com a 4ª maior média de presença de público nos jogos da Fonte Nova. Isso mostra o quanto o torcedor do Bahia, que por histórico já acompanha demais o time, tem uma presença sempre grande no estádio, está confiante nesse trabalho. O primeiro jogo agora contra o Jacobina do time titular com as estreias já trouxe 29 mil tricolores à Fonte Nova. A tendência é que esse número cada vez aumente mais e assim há uma expectativa muito grande da torcida, da sociedade aqui, que o Bahia volte a ter conquistas, né, resultados esportivos relevantes. E o Grupo City veio com essa intenção, ele já entendeu que é necessário não só fazer um trabalho de formação de atletas para fazer negócio, para ter lucro, mas sim pegar resultados esportivos, até porque um time campeão valoriza todos os ativos deles, que são os atletas, que são a marca Bahia. Então há uma sinergia aí de intenções, né, do Grupo City, do Bahia e do torcedor tricolor. Então é um momento especial, a gente sente nas ruas, um momento especial, né, de acreditar que esse projeto vai dar certo, né, e as primeiras movimentações têm empolgado bastante a nossa torcida. Tem gente empolgada aqui no nosso chat também, o Flávio Machado falando, parabéns, presidente, tu é porreta. E o Douglas Sena perguntando como é que é o Guardiola no grupo de WhatsApp. Ferretti, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom saber esses bastidores do clube e sucesso aí nessa nova gestão. Tá certo, eu agradeço o espaço, sempre bom estar falando de futebol, sempre bom estar falando de Bahia e estou sempre disponível aí para qualquer uma outra oportunidade. Grande abraço a todos e parabéns pelo programa. Obrigada, e obrigada a você, Alice, também.
Só para registrar que o Emerson foi muito bom goleiro. A gente falou, não falando da vida dele como goleiro do Grêmio, do Flamengo, do Bahia, enfim, foi muito bom goleiro. Agradeço aí o carinho de todos. Bons tempos, né, que a gente estava dentro de campo. E, aliás, ressaltar isso, né, o primeiro ex-atleta da história do Bahia a se tornar presidente. Né? Eu acho que o Bahia também, junto aí ao Vasco, tem o Riquelme no Boca Juniors, a gente inicia um movimento aí de ex-atletas ocupando espaços de decisão no futebol brasileiro, que eu acho muito interessante esse movimento, logicamente que os ex-atletas precisam se qualificar para ocupar essas posições, mas é importante os artistas que já foram artistas lá dentro de campo estarem presentes também nas decisões do futuro do nosso futebol. Perfeito. Muito obrigada, Ferretti, e até a próxima. Até a próxima.